imaginando ele pensando, só 3 dias. Daqui a 3 dias vocês verão. Eu não vou desistir do Renato e da Priscila. Eu não vou desistir do Valdir. Eu não vou desistir do Carlos e da Luciana. Aleluia. Eu não vou desistir de nenhum deles. E daqui a 3 dias vocês verão o que vai acontecer. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deixa eu te falar. Você pode até estar carregando a cruz pesada agora, sendo maltratado. Os 3 dias vão passar e você vai ressuscitar. Olha, a noite vai passar e o amanhecer vai chegar na tua vida. Está acabando, o tempo de cantar está chegando. Aguente firme, não desista, não pare de crer. Aleluia, os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida, sim. Amanhã é dia de almoço gostoso na estrada, né? Amanhã geralmente tem bom almoço amanhã, né? Alguém prepara aí um churrasco, um peixe, aquela lasanha caprichada, um frango assado, né? E a gente com fome, né? Conforme a gente vai sentindo aquele cheirinho da comida, a fome vai aumentando. Mas deixa eu te falar, demora para ficar pronta a comida. Como você fica? É uma tortura, né? Mas quando chega a hora de comer, quando está à mesa, está chegando a hora, só suporte os 3 dias, só suporte a noite, está chegando a hora do Pai colocar a mesa posta diante de você, e a bênção vai chegar, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, aleluia, e o Cristo vai ressuscitar, aleluia, Ele, glória a Ele, viva por Ele, para Ele, glória a Deus. Depois que fica pronta a comida, você vai ser igualzinho, você vai aí, dentro da comida, de tudo que estiver à mesa de Deus para você. Pode até parecer que está demorando, mas quando essa comida sair do forno, quando acontecer, vai ser uma semana de comemoração, um ano de comemoração. Não esqueça de chamar o pastor. Amém, igreja? Oh, glória! Hoje o meu milagre vai chegar. Eu não duvidar. Eu tinha que esquecer, né, Pedro? Está rindo de mim? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou. Vai, declare para um ouvir o outro, para que os demônios ouçam, para que o mundo espiritual ouça. Declare: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Então receba em nome de Jesus. Vai recebendo vitória nessa hora. Me dá. Vai recebendo vitória em nome de Jesus. Para terminar, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago. Ele pagou alto preço ali na cruz e liberou sobre nossas vidas vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora tu és o vitorioso, uma vitoriosa. Em Cristo você é mais que vencedor e vencedora. Amém, irmão?
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim são 9 minutos. O pessoal da peça me perdoe, são 9. Amém? Oh, glória. E agora nós vamos para a apresentação. Está tudo pronto, Giga? Tudo pronto? Se não for, toca mesmo no fundo. É? Oh, glória. Então agora nós vamos, irmãos, assistir a apresentação da peça Se a Cruz Falasse. Senhor, igreja, hoje, para quebrar um pouquinho de gelo, tirar o nervosismo, vou falar um pouco sobre como essa peça chegou a mim. No final do ano passado, Deus começou a ministrar no meu coração uma peça. Era tardezinha e o Espírito de Deus me fez uma pergunta: e se a cruz falasse? Sem que eu respondesse, ele disse: escreva uma peça com esse nome. Daí, foi noite sem dormir, madrugada sendo acordada com frases na cabeça e uma ordem: escreva. Me senti algumas vezes como João na ilha de Patmos. Bem, Deus não me deu a peça de uma vez. Era como quebra-cabeças. Uma frase aqui, uma pergunta ali, e eu fui montando aos poucos. Eu não sabia a data, se seria para o Natal, se seria para o evangelismo de rua, mas quando chegou fevereiro deste ano, eu tive a certeza. Era para esse tempo, era para este dia, era uma peça de Páscoa. Baseado na passagem de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É que nós vamos assistir hoje essa peça. Não espere ver aqui uma cruz comum, como você está acostumado a ver. Hoje você verá uma cruz humanizada, uma cruz humana. Então, vamos assistir hoje esse presente que Deus nos deu. Do texto ao título: Se a Cruz Falasse.
histórica. Ela esteve nada mais, nada menos que na crucificação e morte de Jesus Cristo. Ele que dividiu a nossa história, né? Entre antes e depois. Mas até os dias de hoje ele ainda tem algumas dúvidas, algumas perguntas por aí. Mas essa nossa entrevistada de hoje esteve lá. Uma testemunha silenciosa. Ela viu tudo. E por mais de 2000 anos ela permaneceu em silêncio. Nunca contou a sua versão dos fatos. Até hoje. Porque essa entrevistadora que nos fala conseguiu, com exclusividade, essa nossa convidada um tanto incomum. Vamos receber com uma salva de palmas. Pode entrar, Cruz do Calvário! Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Cruz, seja muito bem-vinda! Aqui estou no microfone. Pode sentar, à vontade. Mas antes de mais nada, eu quero te oferecer este exemplar. Um livro. Você escreveu? Não fui eu que escrevi. Esse livro, aliás, tem vários escritores, mas todos foram escritos e indicados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Aí conta o passado, o presente, o futuro. Aliás, desde o início, como tudo foi criado, né? Aí tem uma parte que fala sobre um livro muito importante, na qual mudou o rumo da humanidade. Fala sobre você também. Sobre mim? Sim. Agora fiquei curiosa. E fala sobre vocês também. Por quê? O autor deste livro já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Então, ele já falou sobre nós aí. Mas espera, esse livro não é qualquer livro, viu? Esse livro é o único livro que toda vez que você abrir para ler, o autor estará pertinho de você. Tá? Esse livro aqui é uma palavra fiel e verdadeira, porque é a palavra de Deus, do Todo-Criador. É uma Bíblia. Olha, como eu confesso
terceiro dia, ressuscitou. Ah, é verdade, eu ouvi falar que ele ressuscitou, Bom, vamos voltar aqui ao meu script, as perguntas. Eu ouvi falar que você era muito pesado, muito difícil de se carregar. Mas olhando aqui de perto, não me parece muito pesada. E não sou mesmo, sou apenas um madeiro, como qualquer outro. Mas na via cruzes, na via dolorosa, a caminho do Gólgota, eu tive um peso possível de se pesar em qualquer balança. Eu não sei como Jesus suportou o tamanho peso depois de já ter sofrido tanto. Jesus tinha sido esbofeteado, cuspido, chicoteado Jesus quase à morte. Tiveram a coragem de fazer uma coroa de espinhos e colocar na sua cabeça. Jesus estava ensanguentado, cansado, dolorido, machucado. Eu não sei como Jesus suportou tamanho peso depois de tanto sofrimento. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas cruz, nesse momento Jesus teve ajuda ali, não foi? Sim, estava passando ali um homem, Simão, Sirineu. Sim, os guardas o pegaram e obrigaram ele a carregar a cruz por um certo tempo. É verdade. Isso, esse Sirineu aí, então, já que ele ajudou, deve ter diminuído o peso da cruz para Jesus. Não diminuiu. Eu vou te explicar. Quando o Sirineu me carregou nos ombros, ele sentiu apenas o peso do madeiro. Só o peso do madeiro. Mas quando Jesus me carregava, Jesus não sentia apenas o peso do madeiro. Ele sentia o peso do pecado de toda a humanidade. Sabe o que é isso? O peso do pecado de toda a humanidade. E esse peso, Jesus não poderia dividir com ninguém. Vamos voltar ao nosso script. A hora de ser pregado na cruz, finalmente. O momento em que ele foi pregado na cruz. Como foi? Esse momento foi muito doloroso, muito sofrido. Eu ainda posso ouvir aqui o som do martelo batendo nos pregos. E os pregos entrando na carne de Jesus, rasgando a carne de Jesus. Eu posso ouvir esse som da sua carne rasgando. O gemido de Jesus, quanto sofrimento, quanta dor. Mas sabe, apesar de tanto sofrimento, de tanta dor, eu pude sentir neste momento tanto amor, cada gota do seu sangue vertido em mim. Eu pude sentir tanto amor. Foi aí nesse momento que eu aprendi algo muito importante. Eu descobri o preço do perdão. É preço de sangue, custa uma vida e só poderia ter sido pago por Ele, por um único justo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, mas cruz. Havia mais duas cruzes ali com Jesus, né? Ele não estava exatamente sozinho. Havia, mas ele estava só. Eu vou explicar. Apesar de ter ali muita gente ao seu redor, muitos xingando, rindo, zombando de Jesus, outros chorando, condoídos com aquela situação, e aqueles dois ladrões ao seu lado na cruz, Jesus estava só porque Jesus, ele morria por todos aqueles, inclusive pelos dois ladrões, ele também morria pelo pecado deles. Então, sim, Jesus estava só na sua missão. Pai, por que me desamparaste? Mas cruz, é verdade que um desses ladrões, um desses homens que estavam ali com Jesus, reconheceu a Jesus como justo? Sim, é verdade. Houve um momento que um deles começou a zombar de Jesus também, como os outros estavam fazendo, né? Disse, se tu és mesmo o Filho de Deus, por que não sai dessa cruz e tira nós também? O outro ficou indignado com isso e disse, tu falas como um louco? Tu estás tendo a mesma morte dele, não temes a Deus? Você não vê que nós dois, eu e você, nós dois
reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Cruz, gente, eu estou sofrendo com o Senhor. Eu, como mãe também, Maria, mãe de Jesus, ela não estava lá, né? Sim, ela estava. Ela acompanhou tudo desde o início. Ela estava sofrendo muito, desesperada. Aliás, como qualquer mãe. Toda mãe não veria seu filho sendo crucificado numa cruz, vendo ele tão sofrido, machucado, não estava sofrendo, desesperada. Ainda por cima, seu filho estava lá injustamente. Ela estava muito desesperada, ela chorava muito, mas ela não estava sozinha, não. Ela estava acompanhada de um discípulo de Jesus muito amado, chamado João. Sim, até eu me lembro que teve um momento que Jesus falou com ela. Mulher, eis aí o teu filho. E logo em seguida, ele também falou com João. Homem, eis aí a tua mãe. Cruz. E Jesus, ele demorou muito a morrer, pendurado na cruz. Interessante essa sua pergunta. Porque a morte de cruz, ela era sempre muito lenta, sabe? Ela levava de 2 a 3 dias. Inclusive, os guardas romanos até quebravam as pernas de alguns crucificados para acelerar essa morte. Mas não foi para Jesus. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 da tarde. Ele ficou apenas 6 horas na cruz. Então, eu tenho até hoje, sabe, a impressão de que Jesus, ele escolheu a morte de morrer. Ele morreu na hora que ele quis, sabe? Lembro, inclusive, que antes de morrer, Jesus pediu água. Tenho sede. Mas não me deram água. Me deram vinagre. E quando Jesus provou, foi ali, nessa hora, quando Jesus provou, ele tomou a grande decisão. Está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. Você entendeu agora? Por que o motivo que Jesus escolheu a hora de morrer? Ele entregou o seu espírito ao Pai. E aí ele foi. Aí ele morreu. Aí ele subiu aos céus. Ele não ficou lá 2, 3 dias como ele queria, não. Para se cumprir também. Aqui a palavra que diz: nenhum osso seria quebrado de Deus. Ele foi. A hora que ele entregou o seu espírito. Mas não acabou. Não acabou, não. Assim que Jesus entregou o seu espírito, o céu escureceu. Eram 3 horas da tarde, mas o céu escureceu. Um dia virou noite. A terra tremeu, a terra se abalou. Houve trovões, raios, a terra em vários lugares. Houve terremotos em vários cantos da terra. O véu do templo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E houve também outra coisa muito interessante. Mortos, sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram, saíram andando, falando. Aí houve muito medo em toda a terra, muito temor, muito medo, muito terror, muita gritaria, muita correria. Mas também houve algo. Para mim, é inevitável que acontecesse. Muitos ali reconheceram aquele homem, aquele Jesus que estava ali crucificado naquela cruz, porque esse fenômeno nunca tinha acontecido em nenhuma crucificação. Então eles viram que não era normal, que aquele homem não era um homem comum. Eles tiveram que reconhecer que aquele Jesus crucificado ali naquela cruz era mesmo o Jesus Cristo, Filho de Deus. Ai, mas tudo
Eu quero esse Jesus, eu reconheço Jesus, eu reconheço o seu sacrifício, eu reconheço Jesus como meu Salvador, porque tudo isso que ele passou, agora eu entendo ele crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Cruz, que entrevista esclarecedora. Cruz, muito obrigada. Muito obrigada. Não me agradeça. O mérito não é meu. Eu fui reconhecida sim, mas apenas pelo sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. E aliás, eu devo confessar aqui que hoje eu não me sinto mais humilhada, nem envergonhada como eu me senti naquela época. Por quê? Após a morte de Jesus, após a cruz e a ressurreição de Jesus, eu não sou mais um símbolo de morte. Eu me tornei um símbolo de redenção. Porque após a morte e a ressurreição de Jesus na cruz, toda a humanidade foi perdoada. Toda a humanidade agora pode ser salva. Mas claro, cada um deve fazer a sua parte. Reconhecer que é pecador. Se humilhar a Cristo, se render aos pés de Cristo, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas almas. Buscar santificação, buscar santidade com Deus, uma vida reta de retidão aqui na terra. Só assim, buscando a santificação, ter uma vida reta aqui na terra com Deus. Porque a humanidade pode viver uma vida eterna com Cristo nos céus. Afinal de contas, vocês vejam, podem. Jesus não está mais aqui. A cruz está vazia. E hoje, agora, você já sabe o motivo. Jesus ressuscitou!
Glória a Deus. Amém. Pode acender as luzes. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso mestre. Eu recebi um vídeo hoje de alguém falando, né? Você vai lá no túmulo de Maomé, aí lá está escrito aqui, já, Maomé, os cristãos restos mortais de Maomé. Vai lá na Basílica de São Pedro, que foi o discípulo que Jesus estabeleceu, Pedro as pedras sobre esta pedra que ficaria na igreja. Vai lá na Basílica, está lá, aqui já, São Pedro, que estão os ossos do primeiro Papa, que a Igreja Católica fala assim. Mesma coisa se for lá no Allan Kardec, de Buda. Mas quando chega em Jerusalém, não tem mensagem nenhuma. A mensagem que está aqui esteve no ar, mas ele ressuscitou. Não tem restos mortais dele. Irmãos, vocês sabiam? Sócrates, quem é bom aqui de história, foi antes de Jesus, não foi? Sócrates, Aristóteles, né? Tudo antes de Jesus. Vocês sabiam que há mais provas históricas da existência de Jesus do que da existência de Sócrates? Alguém já tinha? Há mais provas históricas no mundo comprovadas da existência de Jesus ou Cristo do que de Sócrates que veio antes dele. Mas o inimigo cegou o entendimento. Por isso, não creem, não querem crer. Creem mais em Sócrates. Até nas universidades e escolas se estuda Sócrates. E creem. Todos acreditam que Sócrates existiu, mesmo tendo menos provas históricas da existência dele. Porque o inimigo cegou. Mas a Bíblia nos afirma que um dia, como um relâmpago que sai do Oriente e vai cruzar de ponta a ponta dos céus, ele virá e todo mundo saberá, querendo ou não. Ainda bem que nós queremos que ele existiu e vivo está entre nós. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Oh, aleluia, que bênção, parabéns, parabéns. Jane, Edgar Josiane, que bênção. A Deus toda a glória, amém? Parabéns aos irmãos que apresentaram aqui. Muito bem apresentado, peça. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Vamos estar encerrando. Essa é a verdadeira Páscoa. O que temos vivido ontem, hoje, e você viverá amanhã, passará amanhã com sua família. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, igreja? Amém, crianças? Quero ouvir só as crianças. Amém, crianças? Oh, pode ser mais alto. Amém, crianças? Amém. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nunca se esqueçam disso. Vamos orar? Que coisa boa, né? Me dá vontade de terminar, dá vontade de louvar mais um pouco. Eu lembrei, irmãos, de uma canção que a minha avó, toda vez que eu chegava lá na casa da minha avó, mãe do meu pai, eu com 15 anos, 14 anos, 13, eu chegava lá com o violão
E ela falava, Dudu, canta. A cruz foi a mais pesada. Eu lembrei dessa canção, confesso. Que vontade de Deus cantar essa canção. A cruz. E aí, canta ou não? Com vocês. Hoje tem internet, né? Todo mundo pode. A gente só vai ficar mais 10 minutos. Joga no Google aí, a cruz vai lá. Até eu vou ter que jogar porque eu não lembro mais da letra. Vamos cantar, irmãos, essa canção? Eita glória! Aleluia! A cruz foi a mais pesada. Põe aí, pega teu celular. Vai, agora está liberado. Você não pode pegar celular na hora do culto para Facebook, Instagram, Zap, só para a Bíblia. Ou então para achar a cruz foi a mais pesada. Joga aí no Google, vamos lá. Vamos terminar louvando ao Senhor com essa canção, irmãos. A cruz, meu Deus, eu não lembro da letra, Ricardo, da hora vai vir me ajudar. A cruz, lembra, Ricardo? Eu mais ou menos achei, ó. A cruz foi a mais pesada, irmãos. Oh, glória! Olha aí, ó. A árvore da cruz é o nome da canção. Oh, glória! A árvore da cruz. Joga aí, toda igreja cantar com a gente. Igual nós cantamos para a minha mãe, né? Que é surpresa, né, irmão? Eita, aniversariante. Vamos orar pelo aniversariante. Parabéns para você, glória. Vamos lá, irmãos. A cruz foi a mais pesada. Eita, Deus, lembrar a volta e volta. Vamos nos encontrar em breve. Aleluia. Foi embora salva para a glória de Deus. Aleluia. Eu queria saber do próprio lenhador. Para fazer a cruz.
completou mais um ano de vida, estaremos orando por ela. Oh, glória! Aleluia! Diaconisa Verônica, nos abençoe. Amém? Orando pela sua sogra. Amém? E abençoando a igreja. Amém? Com essa oração final. Amém. Aleluia! Para cá, Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, de estarmos aqui. Queremos, Senhor, colocar aqui, Senhor, a vida da tua filha, Deus. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um ano que o Senhor abençoou ela. Queremos te pedir, Senhor, renovo, Senhor, para a tua filha. Renova, Senhor, ela, Senhor, para a tua palavra, Senhor, finalizada, Senhor. Senhor, traz, Senhor, um renovo, refrigério, Senhor. Renova o seu amor por ela, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, ela, Senhor, da cabeça, toda dos pés, Senhor. Senhor, tu sabes o que tua filha tem te pedido, Senhor. Senhor, Senhor, vontade, Senhor. Senhor, que o Senhor faça, Senhor, realize, Senhor, o desejo do seu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa data se repita por muitas vezes. Em nome de Jesus. Senhor, toca, Senhor, em cada um, Senhor, mais uma vez eu te peço. Leva-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos, nos dê uma semana, Senhor, cheia da tua graça, Senhor, cheia da tua presença, Senhor. Continue, Senhor, à frente de nossos dias, Senhor, de nossas vidas, Senhor, nos direcionando, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor, abençoando, Senhor, nossa família, Senhor, abençoando nossos lares, Senhor. Esteja conosco, Senhor, passe essa semana, mais uma semana conosco, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua presença. Leva-nos, Senhor, em paz, Senhor, protegido, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal insanguinário, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Receba a bênção do Senhor. Amém? E o Senhor